Amém. Não só a Ana, mas todos nós foram presenteados nessa manhã. A 17ª porção da Torá, ela encontra-se lá em Êxodo, capítulo 18. Você acompanhou as leituras com o Benjamim, ali na 17ª Parashá, Êxodo, capítulo 18. Ela é uma porção, ela não é muito longa de texto, ela vai somente até o capítulo 20, do verso 26. São 3 capítulos muito intensos, mas são 3 grandes capítulos que o Eterno colocou para nós nessa manhã. A 17ª Parashá, ela contempla aqui em sua porção as 10 palavras, Aseret Hadibrot, ali para você ver visualmente, olhar fisicamente, para que você também na leitura possa sentir espiritualmente a importância daquela 10 palavras. Devido a isso, a porção ela é elevada, porém ela se chama Itro, Jetro. Ao mesmo movimento de um Vezot HaTorá, Jetro se eleva para apresentar-se e erguer-se na mesma porção da Torá, com significado, diferença entre eles, entre ambos. A Torá, ela é perfeita, diz o salmista, e ela alegra o nosso ser. O salmista, o salmo da porção Itro, Jetro, é o Salmo 19. Interessante que semana retrasada, não foi? Nós lemos esse texto aqui, mas sem intenção de antecipar nada, mas o Eterno havia colocado em nossos lábios, Salmo capítulo 19. E lá no Salmo capítulo 19, o salmista teve o cuidado de tornar essa Torá gloriosa em nosso meio. Vai lá para você ver, no verso 6, ele diz assim que nada sequestra o seu calor. Olha que bonito esse texto aqui da Torá, dos Salmos, capítulo 19, onde você tem uma porção que se chama Itro, Jetro. Essa porção, ela vai falar de um estrangeiro que veio saber e ser notificado por essa Torá. Olha só o capítulo de Salmo 19. Apenas no verso 6 em diante diz assim: Salmo 19, verso 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles. Nada se sequestra do seu calor, nada se furta do seu calor, nada é roubado do seu calor. Esta é a Torá de Moshe, a Torá de Moisés, ao qual ele começa a anunciar em palavras para toda a nação de Israel, e todos os povos ouvirão falar dela, e assim o nome de Adonai será consagrado e anunciado. Olha o verso 13, diz assim: também da soberba guarda o teu servo. Ele diz assim, que nada se furta ao calor dessa Torá. A nuvem vem, o fogo desce sobre o Monte Sinai, e ali um fogo fumegante, é a presença de Adonai, nada se furta a esse calor. Mas ele no verso 13 ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assoeriem de mim, o que? A soberba, de desprezar esse calor que ninguém pode furtar de mim e de você. Ele disse, é o meu resgatador, ele fala aqui. Olha, ele fala assim, para que não se assoerie de mim, então serei sincero, serei verdadeiro, e ficarei limpo de grande transgressão, que é soberba. Sejam agradáveis as palavras de minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Eterno, rocha minha, o meu resgatador, o meu libertador, o meu redentor, Adonai. É Ele que liberta, é Ele que livra através da manifestação de tua Torá em nosso meio. Sejam agradáveis as palavras desta Torá em nossos lábios.
A porção, ela tem um nome interessante chamado itro, jetro, a abundância. O termo itro, jetro, cuja raiz vem do termo yatar, que significa deixar para trás, abandonar, deixar escapar. Por isso que eu comecei a falar com vocês sobre essa questão do salmista, quando ele fala assim: nada se furta ao calor da Torá. E aqui a porção traz o nome de um homem cuja a raiz verbal do seu nome é deixar para trás, é abandonar, é deixar escapar, é estabelecer sobre ele uma soberba. A abundância aqui não traz um conceito de que ele tem uma grande quantidade ou que ele seja pleno. Não. O verbo aqui vai falar de um excesso. O termo itro, o nome da porção, ele fala que é uma abundância, mas não traz para mim, para você, o conceito de uma abundância que vai satisfazer a mim e a outro como uma plenitude. Não. Vai falar de um excesso, de algo que está em demasia em mim e em você. E é isso que acontece comigo, com você, quando você recebe demais, quando você tem demais, quando você adquire demais. Vem sobre você a soberba. Livra-me, eterno, da soberba, o teu servo, diz o salmista, para que você não caia num excesso ou numa demasia, diz o texto. Vai lá em Deuteronômio, na Torá, por favor, no capítulo 32 de Deuteronômio. Você vai ver Adonai falando dessa demasia, desse excesso. Por favor, Deuteronômio, no capítulo 32. Aqui a Torá já foi anunciada e ela é cantada novamente por Moisés. No capítulo 32, ali no verso 13, ele diz o seguinte, para você e eu entendermos o que é essa abundância que fala de um excesso, de uma demasia que pode haver em mim e em você. Ele diz assim no verso 13 do capítulo 32 de Deuteronômio: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e o alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha e azeite da dura perderneira, coalhadas de vacas e leite de ovelha, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo. Bebeste o sangue das uvas, o puro vinho. Tudo que há de melhor qualidade é ofertado para aquele que ouve e cumpre Torá, diz Moisés no seu canto. Você e eu fomos alimentados e somos alimentados por esses alimentos que vai satisfazer não só o corpo físico, porque precisa estar sustentado, mas vai satisfazer algo espiritual em mim e você, para que não venha sobre mim um excesso, para que não venha sobre mim uma demasia, algo que é excessivo, que me eleva. Olha o verso 15, por favor. Ele diz assim: engordando-se Jessurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, deixou a Elohim que o fez. Olha o que acontece com a soberba e com o excesso. Vai engordar e vai dar coice, diz ele. Deixou o Elohim que o fez, sequestrou-se a si mesmo, diz os comentaristas. Léo, eu não sabia que isso existia, que você pode se sequestrar a si mesmo, se privar daquilo que Adonai dá de melhor para mim e para você. Muito triste isso. Muito triste quando você se priva, porque aqui o texto vai dizer que você se priva, é um problema grave que você adquire com Adonai, mas quando você priva a outros, o problema é abundante. Se agrava porque passa a ser uma extorsão na vida do outro.
Olha o que diz o texto: deixou Elohim que te fez, desprezando a rocha da sua salvação, desprezou o seu resgatador. Quem te resgatará? Quem te resgatará? O seu redentor, o redentor de Israel, Goel, né? Isaías capítulo 43. Quem te resgatará? Diz o texto. Quem te resgatará? O excesso também traz um sentido de selvagem, do ganho-lucro, o excesso e indevido. Aqui no Deuteronômio, volta um pouquinho no capítulo 28, para você ver uma coisa. Eu notei tanto texto aqui, porque a coisa é tão grave, e a Torá é tão incisiva nisto, que eu preciso ir devagar e com cuidado para não ultrapassar a mim mesmo. Diz assim o texto no capítulo de Deuteronômio 28. Olha o verso 47, por favor. O texto diz assim: porque não serviste ao eterno teu Elohim com alegria e bondade de coração. O texto está falando que você e eu não servimos a Adonai com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. De tudo que você recebeu e eu também, eu vou encher-se de uma soberba e há para mim e você um excesso. Você vai ver que Yitro não vai permanecer por causa deste excesso. Ele é um religioso. Traz sobre si uma religiosidade que vai impedi-lo de andar segundo Torá. Isso está na minha cabeça porque o Léo ensina isso aqui o tempo todo. Que a Torá não é religião para que você coloque regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o texto. Não. É um ensino e a meditação de Adonai, a vontade de Adonai revelada aos homens, para que o homem não venha se exceder. Ele diz, esse capítulo 28 é o capítulo que Adonai nos deu para orar. Ele diz assim, olha, por causa da abundância de tudo, assim servirás a teus inimigos, que o Eterno enviará contra ti, com fome e sede, e nudez, e falta de tudo. A abundância que você tem, até o que você tem será tirado, porque vem aí uma escassez, devido ao não usufruir daquilo de mais precioso Adonai te deu. Ele fala lá em Deuteronômio capítulo 2, nós vimos e lemos, ele enviará contra ti a fome, a sede, verso 48, e em nudez, e em falta de tudo, sobre o teu pescoço te porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Esse é o final, esse é o resultado daquele que é o próprio sequestrador. Quem te resgatará? Vai lá em Jeremias capítulo 17, profeta Jeremias. Os profetas aqui ficam de uma forma incontrolável, porque não há absorção do conhecimento nem da palavra de Adonai, porque está cheio demais, é abundante demais daquilo que não é válido para Adonai. Olha, ele diz assim, no capítulo 17 de Jeremias, 17 de Jeremias, por favor. Ele diz assim no verso 9. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias, ela o deixarão, e no seu fim ele se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Eterno, esperança de Israel, todos que te deixam
serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Eterno, a fonte de águas vivas. É sequestrar-se a si mesmo. É impedir a mim e a você mesmo de andar segundo a vontade e a prescrição de Adonai para nós. No capítulo de 43 de profeta Isaías, volta aqui um pouquinho as suas palavras do profeta Isaías. Nós voltaremos à porção daqui a pouco, isso também faz parte da porção. O profeta Isaías, ele vai anunciar aqui o meu Goel, o meu libertador, o redentor de Israel. Aqui ele diz assim no verso 1 do livro do profeta Isaías. Está vendo os profetas anunciando? Parece que eles estão falando para nós hoje, nesse momento, tudo que está acontecendo em nosso meio hoje. Ele diz assim, olha, mas agora assim diz o Eterno, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Eterno teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, nada se furta ao calor de Adonai. Está vendo? Porque eu te amo, diz o texto. Darei os homens por ti e os povos pela tua vida. O verso 5. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do oriente, te ajuntarei do ocidente, tirei ao norte e ao sul. Não retenhas, não sequestre. Trazei os meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, os quais o fiz e formei, diz o Eterno. Eu os trarei e criarei sobre a minha glória, pelo meu nome, diz o Eterno. Nome este que é anunciado no princípio, a primeira palavra das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Ele traz sobre nós. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro, na Brit Hadashah, olha que interessante o que ele fala aqui. 2 Pedro, estou lendo os textos que Adonai colocou em meu pensamento e no meu coração, estou compartilhando com vocês. 2 Pedro, capítulo 2, por favor. 2 Pedro fica bem lá, no final aí da sua Bíblia, no capítulo 2, por favor. Ao verso 1, ele disse assim, não, estou no primeiro, peraí, é 2 Pedro, capítulo 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Eterno, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ele está falando aqui, aí na sua Bíblia está falso mestres. Eu vou falar daquele que é o sequestrador. Esse aqui é o sequestrador. Ele não faz confusão em nosso meio. Ele é silencioso. Ele introduz encobertamente heresias. Ele vai te capturar. Ele vai te sequestrar para que você não alcance a liberdade ao qual a Torá dá para mim e para você. Por isso que eu falei que Itro, ele é um sequestrador. E nós precisamos ter atenção a isso, porque ele traz essa aparência de religiosidade. Não, aparência não, religioso aqui está, ó. Ele traz encobertamente heresias destruidoras, negando até mesmo o Eterno. É isso que faz o sequestrador. Faz você proferir com seus lábios que você nega até aquele que é o seu resgatador, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Agora o outro,
eu posso também ter a oportunidade de sequestrar a outro. Esse é o mais grave, pastor. Quando você impede o outro de conhecer Torá. Quando você, por si só, procura andar pelos seus próprios caminhos, o confronto é entre você e Adonai. Agora você corre o risco de também sequestrar a outro. Isso é crime de extorsão segundo a Torá. Êxodo capítulo 21. Vai lá para você ver. Você sabe o que é extorsão? É você constranger o outro a fazer e a tolerar algo com muita violência. A violência não precisa ser física, mas ela vai te desviar do seu Elohim, do seu resgatador. Esse crime de extorsão aqui, ele é aplicado aqui na Torá como um crime. Capítulo 21, verso 16. Só esse verso aí para você ver. Diz assim: o que raptar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. A condenação para aquele que desvia o homem da Torá, o homem de ouvir os profetas e de ouvir e entender Yeshua, o nosso Messias, esse sequestrador, ele tem já a sua penalidade prescrita pela Torá, ele será morto. Diz o texto: ladrão do homem e que o vende, encontrando em sua mão, morrerá, e se for achado na sua mão, certamente morrerá. Não há outra condição aqui para ele senão a morte. A abundância aqui em Jetro traz um sentido, uma expressão daquele que tem lábios com abundância, tem uma fala excelente. Ele vai mostrar através de manipulação da Torá, ele vai te seduzir e te vai sequestrar você e a sua mente, para que você não venha entender nem compreender Torá, que você não venha compreender e entender Yeshua, o nosso Messias. É aquele que é excessivamente sábio na sua própria sabedoria. É aquele que é muito sábio na sua própria sabedoria. Ele é tão sábio que ele começa a abrir casas para aprisionar os homens. São algumas congregações aí que abrem e os religiosos vão capturando aquelas suas vítimas, porque são vítimas. Extorsão, aquele que sofre extorsão é uma vítima, ele vai aprisionar as suas vítimas. E Paulo, lá ensinando em 1 Coríntios, ele já prevê isso que ocorre no nosso tempo, em nossos dias. Se você sair aqui, saiu uma reportagem aí, não sei se foi ontem, ou antes de ontem, no jornal local, dizendo que há mais igreja do que escola, do que hospital, do que farmácia. Para você ver o quanto o povo de Adonai está sendo roubado, extorquido e saqueado. Presa a sua mente e a minha mente. Mas aí tem aquela questão, pastora. Eu o deixo ser sequestrado, porque também me satisfaz, ou eu sou vítima de um sequestrador. Mas você tem na sua mão a Torá de Moisés. Você tem na mão a palavra de Hashem. Então cabe a mim e você estar atento ao que diz Torá, estar atento ao que diz Yeshua nos ensinos da tua palavra. Eu estou lendo os textos aqui para que você e eu possamos ser indesculpáveis se nós cairmos nas garras, nas mãos de um sequestrador. A senhora quer falar? Sim, o Léo, eu entendo que o sequestro que você está citando aqui no capítulo, nós entendemos, no capítulo 16, é o sequestro que a pessoa faz a si mesma. A si mesmo. Não, esse texto aqui, capítulo, meu irmão, o versículo 16 do Êxodo 21. Êxodo 21, 16, esse Torá. Texto aqui é o mesmo do que acontece em Josué, no capítulo 7 de Josué, o mesmo verbo. O que raptar algum homem e o vender,
ou for achado na sua mão, certamente será morto. Isso. Tudo aquilo que foi condenado por Adonai, e eu tomar para mim tudo que Adonai condenou. Esse sequestro aqui é digno de morte. Só aqui, nesse texto da Torá de Êxodo 21, e em Josué, vão lá comigo, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Capítulo 7. Porque mesmo quem sequestra outro, não pode ficar inteiramente com o outro em suas mãos. Amém. Porque o sequestro é temporário. Esse sequestro que você está falando aqui não é temporário. Ele é digno de morte, porque ele já sequestrou coisa condenada por Adonai. Amém. Olha só, aqui eu não cheguei lá, deixa eu chegar. Josué. Josué capítulo 7. Você vê aqui que Acã vai morrer porque tocou em coisas condenadas por Adonai. Aquilo que Adonai condenou, amaldiçoou, Isso. ou consagrou-se para si. Isso. Que quando ele toma um local todo e destrói, porque havia impureza em excesso, e aquele local passa a pertencer a Adonai. Aquilo pertence a Adonai. Isso. Então, aqui no versículo de Josué 6, versículo 17, 6:17, é a tomada de Ai, de Jericó. Jericó é condenada por Adonai, vai ser destruída. Só vai sair de Jericó a prostituta Raabe e sua família, não é assim? Aquela é interditada aqui. O versículo 17, ele diz assim: porém, a cidade será condenada, e ela, o que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Agora, olha o aviso para nós, Amém, que queremos tomar coisas para nós que foram condenadas por Adonai ou separadas por Adonai. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, porque era o próprio exército que entrou sobre a ordem de Adonai, o comando de Adonai, destruindo Jericó. Isso. Não foi? Foi. A cidade fortaleza que era Jericó. E ela torna-se interditada por Adonai aqui. Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, eles que entram para destruir, não tome nada de lá, não façais maldito o arraial e o perturbeis. Você se torna maldito quando você toca em alguma coisa condenada. Isso. Esse é um sequestrador específico disso aqui. Você vai no capítulo 7, que Acã é esse homem, versículo 19, e ele vai morrer. Moisés vai dizer para ele, olha só, Josué, olha o versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, eu peço-te glória a Deus. Por que glória a Deus? Por que glória a Deus? Porque encontrou-se, o pecado foi visto, ele apareceu, Adonai vai julgá-lo, então tem que dar glórias a Adonai. Amém. Com a vida retirada ou não. Porque aqui é uma nação, um povo que vai ser livre por causa de uma atitude de um homem. Tomar uma coisa condenada. Por isso que então, fazendo confissão perante ele, declara-me agora o que fizestes e não me ocultes. Respondeu Acã, Josué: verdadeiramente pequei contra o eterno Elohim de Israel. Eis o que fiz, quando vi que entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido. E aí ele vai ser levado para o vale de Acor, e ali ele vai ser morto, porque ele tomou coisas. Esse é um tipo de sequestro específico.
Há coisas condenadas, a pessoa não viverá. O outro sequestro, quando você sequestra pessoas, você tem a obrigação de devolvê-las. Isso. Porque há um tempo determinado, a Torá tem um período determinado onde você pode permanecer com alguém sequestrado. Então, por isso que há uma necessidade de um arrependimento de pecados para que devolva as vidas os quais você convenceu. Amém. E às vezes eu não sou um pastor, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que tenho as minhas ideias, as minhas práticas, e eu tento convencer outra a vivê-las. A viver segundo elas. Segundo as minhas práticas. Isso aí. As minhas ideias. Aquilo que eu aprendi muitas vezes nos livros. E eu torno alguém cativo a mim. Isso é um sequestro. Mas eu tenho um tempo determinado para soltar e pagar pela vida de alguém que eu sequestrei. Esse é que é o problema. Então, a solução para por isso que existe o resgatador. O resgatador é o Goel, é a Adonai. E eu e você saímos das mãos dele. Isso. E nos colocamos nas mãos de homens. Amém. Esse é o problema. Nos colocamos nas Nós mãos de homens. Nós temos que estar nas mãos de Hashem. Isso aí. O Criador dos céus e da terra, que nos deu a sua Torá para toda a humanidade. A palavra dele. Isso. Para nos conduzir. Isso. Então, por que eu deixo me conduzir por outros? Então, eu tenho que ter, nesse momento tão grave da humanidade que nós vivemos, muito grave. Caminhando aos nossos olhos para uma terceira guerra mundial, para a destruição total. Vocês acham que Adonai está silencioso nos céus? Aquele que fez o olho não verá? Ele não verá. O que o ouvido não ouvirá? O que o homem fez, está fazendo, ele virá em nosso resgate. Amém. Amém. Pensem nisso, não é verdade? Amém. Nessa Torá maravilhosa que ele nos deu, e toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, não é verdade? Eu aproveito essa palavra para nós irmos ao profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, ele é o profeta da porção, a Haftará da porção. Itro, Jetro, é o profeta Isaías. E não havia nele nenhuma palavra, nenhum lábio de abundância, nenhuma fala excelente, diz o profeta. Mas ele precisava se apresentar ao rei. Porque ele precisava se apresentar ao rei. Vai lá para você ver. Ali no profeta Isaías, capítulo 6, é a Haftará dos profetas. Olha o que ele vai anunciar aqui. Será necessário aqui ao profeta a retirar dele a imperfeição da palavra de homem e anunciar aqui a perfeita e agradável vontade de Adonai. Então ele se apresenta, mas Adonai vai retirar dele o que provém do homem, a imperfeição. Diz assim, ó, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Eterno dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. Ele se encontra-se num ambiente sagrado. O profeta encontra-se nesse momento em um ambiente sagrado. Diz assim o verso 4: os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta aqui já entendeu que para ele manter-se diante de um ambiente sagrado, ele vai ter que retirar dele toda a imperfeição da palavra do homem. Ele diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirara do altar como tenaz, agora vai retirar a imperfeição da palavra do profeta. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado, diz o texto. É retirar o que tem de abundância e imperfeição no homem, em mim e você. O que está transbordando em mim e você, de imperfeito, precisa ser retirado, para que eu possa ir e anunciar a palavra de Adonai, para que aquele que se encontra debaixo de um resgatador, de um sequestrador, possa reconhecer quem é o seu resgatador e clamar a Ele. Se nós não fizermos, se o profeta não é tomado desta forma, o profeta não permanece, ele vai morrer também. Olha, vai lá para você ver, segura um pouco aqui, eu vou lá no Salmo 49 para você ver uma coisa. Depois nós vamos voltar aqui à leitura do profeta. O salmista aqui no Salmo 49, ele diz o seguinte, verso 1 aí: ouvi isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Ele está anunciando para as nações, quer humilde, quer grandes, tanto rico como pobre, e não vai fazer aqui acepção de pessoas. A minha boca falará a sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos para uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Ele começa a se preocupar com a situação a qual nós estamos vivendo no dia de hoje. Ele fala bem assim, verso 6: dos que confiam nos seus bens e se gloriam da multidão, da abundância de suas riquezas. Ninguém pode remir a seu irmão. Ninguém pode ser o resgatador do seu irmão, ou dar a Elohim resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso que você precisa do resgatador, que tem o poder de tirar das mãos desse sequestrador. É Elohim, o seu resgatador. Nós lemos ali em Isaías 43. Para que vivesse para sempre, não visse a corrupção, pois todos podem ver que os sábios morrem, e que perece igualmente o louco e o violento, e deixam a outros seus bens. Meu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras seus próprios nomes. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Não vai permanecer porque existe, como ela já antecipou para nós aqui, muito bem, existe um tempo. Existe um tempo para você se manter-se debaixo desse sequestrador, desse que está furtando a mim e a você. Lá em 1 Coríntios, não precisa ir lá, no verso 10 do capítulo 13, diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Por isso que o salmista fala que nada se furta do calor da Torá, porque ela é perfeita. Quando ela estiver presente na minha e na sua vida, o que é imperfeito desaparecerá. Por isso que o profeta precisou que a tenaz que sai do fogo de Adonai, do altar de Adonai, tocasse nos seus lábios, e tudo que houvesse de impuro no profeta pudesse se tornar puro. Quando isso acontecer, pastora, irmãos, nós vamos estar aptos. Olha que maravilha isso aqui. Eu e você vamos estar aptos a nos doar. Nós estaremos aptos a nos doar. Eu lembrei de um texto que a gente, no início da associação LFBT, nós falamos muito esse texto.
Está lá em Lucas, não precisa não que eu vou ler para você, é um versículo só, no verso 38. Lucas ali, Yeshua diz assim: dai, ser-vos-á dada uma bela medida, que vai te sustentar diante de Hashem. Porém que ele fala que essa medida aqui, ela é abundante. Mas por que ela aqui é abundante? Porque ela vem de Adonai, bem cheia, transbordante, que será dada no vosso seio. Sim, a medida em que medis serve para medir-vos, por causa do prazo e o tempo que eu me submeto a um sistema que não é a Torá, a um sistema religioso que não vai a Torá. Eu vou ser medido por ela, por esse sistema. Por isso que o profeta, volta lá, ele precisava se colocar diante de Adonai. Você vai ver aqui que o Rinene do profeta tem a proposta de sequestrar a nós mesmos, de tirar nós dessa situação. Ele vai se colocar como um resgatador aqui, o profeta. Ele diz assim, olha, capítulo 6, volta lá em Isaías, no verso 8 em diante. Ele diz assim: depois disso, verso 8, ouvi a voz, depois de quê? Depois que a iniquidade foi tirada do teu ser, quando eu e você estivermos aptos. Ele diz assim o verso 8: depois disso ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí você pode dizer, Rinene, igual disse Moshe, envia-me a mim, porque eu estou apto, porque eu não estou sob um jugo de um sistema religioso, mas eu estou com a Torá no meu seio. Essa abundância aqui, ó, você está apto para doar-se. Aqui, ó, uma medida abundante, cheia e transbordante. Ele diz assim: vai e diz a este povo que você precisa resgatar. Diz ele: ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, porque a mente foi sequestrada, é outro que domina. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Para quê? Para que não venha ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a retornar, seja curado, seja sarado. Porque Adonai é aquele que cura. Nós estamos saindo de uma porção onde a Torá é lançada nas águas para trazer cura às nações, ao homem. Ele diz assim: para você retornar-se a esta Torá e que seja sarado, que seja curado. Jacó, não vou lá não, mas Jacó lá em Gênesis capítulo 49, ele chama Rúben de abundante. Ele fala assim que Rúben é impetuoso. Vamos lá, eu disse que não ia, não, mas vamos, dá tempo. Vou terminar um pouquinho antes. Nós temos aqui um aviso e hoje nós temos os saudades. Depois a pastora vai conversar sobre isso conosco. Mas agora aqui no capítulo 49 de Gênesis. Eu coloquei aqui, pensei que não ia ler, mas vamos ler. Gênesis, capítulo 49. Ele vai falar do impetuoso Rúben. Só que Rúben, ele vai ser reabilitado pela Torá de Moisés. Ó, capítulo 49 de Gênesis, deixa eu achar aqui. É o verso inicial aqui, verso 3. Ele diz assim, olha, ele vai lançar sobre os filhos de Israel as suas bênçãos, ou as suas implicações. Ele diz assim, olha, no capítulo 3: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente, o mais abundante, diz ele. E outro texto: em alteza, e o mais excelente em poder, turbulento como as águas, não será mais o abundante, não será mais o excelente. Subsiste, pois, ao leito do teu pai, subiste ao leito do teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Tornou-se a cama do pai imprópria. Aquilo agora está
proibido, foi interditado aqui, como diz a pastora. Isso, foi interditado. Ele diz assim: impetuoso como as águas é Rúben, não transbordará mais. Ele vai interditar aqui Rúben também. Mas Rúben aqui, esse tempo que a pastora falou ali, de grande importância para nós, é um tempo de grande importância para nós. Eu e você não reconhecemos o tempo, Adonai é soberano para nos tomar e nos fazer reconhecer. Aqui Rúben não reconheceu. Será resgatado como pelo fogo. Aí Adonai é mais penoso. toma e diz, não será mais. Não será mais. Foi, não é mais. Não é mais. Tá Quer ver? Eu vou ler para você. Adonai toma. Ele então, toma. por isso que eu disse, há um tempo. Isso. Ele fez isso com Rúben. Está vendo, Deuteronômio? Precisa lá, não, eu estou indo um pouco mais rápido, mas à tarde a gente volta. Rúben, ele fala bem assim, lá em Deuteronômio capítulo 33. Aqui, ó, no verso 6, é um verso único. Ele diz assim, olha que bonito isso aqui, irmãos. Viva Rúben e não morra, e que seus homens sejam numerosos. Aqui, ó, resgatador ou não o transbordante, o que havia cometido o excesso, aquele que se exaltou no leito do seu pai, se colocou-se elevado no leito do seu pai, com a concubina do seu pai. Adonai diz, viva Rúben e não morra. Ele foi resgatado por Adonai, pela Torá de Adonai. Por esse tempo aqui, ó, no final da Torá, Deuteronômio capítulo 33, Moisés está aqui já se preparando para morrer. E ele anuncia que Rúben, esse que era impetuoso, não morrerá. Ele foi resgatado por Moisés, diz os comentaristas. A Torá de Moisés o resgatou. Ah, Leonardo está aqui, né? Está diferente, né? É importante analisar que você está trazendo o nome de Rúben, e a pastora, você está retomando o que a pastora falou, que o sequestro tem um tempo. Nós precisamos olhar essa questão de Rúben. O texto da Torá que você leu, ele é escrito 40 anos depois do tempo que Moisés adentra o deserto, correto? Só que o evento ao qual ele se refere, que é a subida de Rúben ao leito do pai, ocorre muito antes. Então passou os 400 anos de escravidão egípcia, mais 40 anos de deserto, e ocorre o fato. Então um fato que denota quase 500 anos, e Moisés vai lembrar desse fato 500 anos depois. Para a gente às vezes parar para entender que às vezes é na outra geração que determinadas coisas se ajustam. Amém, às vezes amém, nós estamos amém. hoje, e são os nossos filhos e os nossos netos que vão usufruir disso aí. Então a gente precisa olhar isso com mais calma, porque o pecado de Rúben, qual foi o pecado dele? Ele age como um sequestrador de um tempo de luto. Quando ele se deita com a concubina do pai, ele deita-se no período de luto pela morte de Raquel. Então ali havia uma interdição de Adonai em algo que não se pode interferir. Exatamente. Foi o caso do que a pastora Sandra falou do capítulo 21 do Êxodo, verso 16. Seja no âmbito físico de um objeto, seja uma cidade, seja uma pessoa interditada por Adonai, naquele momento, naquele período de interdição, porque a interdição pode ser provisória como pode ser permanente, nós não podemos tocar em determinada coisa. Então, se um pai está de luto, como era Jacó, ele não poderia. Subir ao leito por si só seria um pecado. Mas ali ele sobe num período de interdição na vida de Jacó. Então esse é um primeiro ponto que traz agravo à pena de Rúben. Por isso que 500 anos depois, Moisés está dizendo assim, ele foi excessivo, mas não permanecerá no excesso. Mas durou 500 anos para vir uma palavra favorável a Rubens. Quantas gerações? No mínimo 5 gerações contadas. Se você levar ao pé da conta bíblica, que são 70, pelo menos 7 gerações se passou
para que Rúben pudesse receber um alívio da parte de Adonai. Rúben, que eu digo os descendentes dele. Então nós temos que analisar essa situação de ser interditado, porque muitas vezes uma pessoa, Leomar, é interditada por Adonai, onde ela perde tudo para servir a Adonai. E você acha que pode agir com violência sobre essa pessoa. Mas aquela pessoa foi separada, ela perdeu o direito à família, ela perdeu o direito a tudo. A desfrutar daquilo que ela é você interditada porque ela foi separada por Adonai por uma questão. Às vezes, uma cidade, por exemplo, Sodoma e Gomorra, foi interditada para uma destruição. Às vezes, uma pessoa é interditada para levar a vida a outra pessoa. Quando a gente está diante destes cenários, nós temos que tomar muito cuidado, porque o agravo sobre a nossa falta pode ser muito ampla e levar muito tempo para nós ajustarmos. Isso é sério demais. Tem 2000 anos que um sistema religioso se agrava século após século, embutindo pioras e pioras sobre a sua própria situação, quando perdeu a capacidade de enxergar um interditado de Adonai. Quando torna o Messias um hebreu, um homem reto, homem, não Deus, reto, tornam ele Deus e fazem dele, a partir dele, um sistema religioso, está se tocando em algo interditado por Adonai, que é o Messias. Ele é separado. Não se pode tocar na sua imagem, não pode se tocar na sua honra, não pode se distorcer suas palavras. E tem um sistema que impera hoje, que tem 2000 anos abusando disso daí. 2000 anos. Mas vocês estão achando que Adonai não está vendo? É isso que ela falou. Vocês estão achando que isso vai durar permanentemente, um sistema que tornou um hebreu que vem da parte do Pai para junto dos homens, abusado dessa forma o tempo inteiro? Como um sequestrador que abusa da sua vítima no cativeiro o tempo inteiro? Isso vai durar o tempo inteiro? Adonai não vai se levantar? Os reféns lá de Israel, os 130, vão permanecer para sempre na mão do Hamas? Lá sequestrado, nas mãos dele? Não funciona assim. Então essa análise de tempo, ela é a mais peculiar envolvendo o sequestro. Porque se nós não tivermos essa noção de tempo, nós erramos a respeito de todo o processo que envolve ele, entendeu? Nós pecamos ali contra a terra. Amém. Baruch Hashem. Muito bom estudar a Torá, né, irmãos? Ela abre meu coração e a minha mente, a sua mente também. Jétro, ele é presenteado. Eu vou encerrar aqui nessa manhã, por causa do meu tempo. Jétro é aqui presenteado com o nome dessa porção, de uma das porções cuja dádiva é recebida de Jétro por associar o seu conselho. Ele vai dar o conselho a Moisés, que é a organização da justiça à vontade de Adonai. Presta atenção, para a gente encerrar. Jétro, ele é presenteado. Eu lembrei disso que Ana falou assim, eu recebi um presente hoje. Jétro também foi presenteado, por causa do seu conselho de organização de justiça à vontade de Adonai. Que é a vontade, qual é a vontade de Adonai? É que a Torá seja revelada no coração da humanidade. Os rabis veem nisso como se Yitro amou a Torá de tal forma que nenhum outro estrangeiro jamais o amou. Mas eu não vejo assim, porque ele não permanece. Eu conceituo a questão de Yitro como um flerte, Leonardo. Ele flertou com Adonai, porque ele não permanece. Flertar é uma habilidade que eu tenho e você também. Usada com muita discrição, mas com insinuações. Esse é o flerte. Para chamar a atenção daquele que as pessoas sentem atração. Ele ouviu falar de Adonai. Ele ouviu falar das maravilhas que Adonai fez ali no Egito, a Moshe e a todo Israel. Ele, no meio do seu panteão de deuses, em Midian, ele se levanta e vai até Moisés, porque ele quer conhecer esse Deus, Elohim. Então a ação dele se levantar e conhecer, traz para ele aqui um nome de uma porção. Uma contribuição, sim. Porque ele foi presenteado, porque o seu conselho, o conselho dele,
se aderia à vontade de Adonai. Porque lá em Gênesis capítulo 18, a gente não precisa ir lá, existia estabelecido ali para Abraão que os seus descendentes estabeleceriam a justiça, a organização e a administração da justiça. Ele vem e vai flertar com essa situação e traz um benefício para Israel. Por isso que ele é presenteado, Ana, aqui, com a presença, com o nome dele em uma porção. Diz assim o primeiro verso da porção: Itro, ministrante de Midian, sogro de Moisés, ouve tudo que fez Elohim por Moshe e por Israel, seu povo. Sim, Adonai fez sair Israel de Mitzraim. Nós vamos ouvir e entender Jetro, porque o Corém Midian, segundo os exegetas hebreus, quando a palavra Corém vem associada a um lugar, no caso aqui o Midian, ele é traduzido como príncipe. Este homem era um príncipe de Midian, uma alta autoridade que se apresenta diante de Adonai, mas por ser alta autoridade, ele não vai permanecer. À tarde a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso. Amém? A senhora quer falar?